Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a farmácia popular. Deixa eu só colocar o material aqui para vocês e a gente já começa. Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre o programa da farmácia popular, que é um programa que está ligado com assistência farmacêutica. Então ele foi criado com que objetivo? De oferecer à população mais uma alternativa de acesso aos medicamentos considerados essenciais. Então, basicamente, o que nós tínhamos antes da criação do programa Farmácia Popular? A distribuição dos medicamentos em unidades de saúde. E o governo achou por bem que deveria, então, criar um sistema de distribuição de medicamentos além do que já existia. Então, resolveram criar o que a gente chama de farmácia popular. Então, só para constar, o programa Farmácia Popular do Brasil ele faz parte da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Bom, então, esse programa foi criado em 2004 pela Lei 10.858 e, na época, se estabelecia a criação de farmácias, digamos, populares, mas todas advindas do serviço público. Então, seria a criação de estabelecimentos públicos em formato de farmácia para fazer distribuição de medicamentos. Na verdade, os medicamentos eles não eram distribuídos gratuitamente, eram medicamentos que foram, então, escolhidos para algumas doenças mais comuns, né, para tratamento de algumas doenças mais comuns, e o sistema, então, estava ligado à criação dessas farmácias, e essas farmácias, então, faziam essa distribuição com o pagamento de uma pequena quantia em relação ao valor normal do medicamento. Esse é um sistema que a gente vê muito na Europa. Apesar de que na Europa é um pouquinho diferente, porque você, quando usuário do sistema público, você tem acesso a todos os medicamentos que forem necessários. Então, você pega uma prescrição no serviço público e você vai até uma farmácia, e a farmácia te dá um medicamento por um valor bem mais barato. Mas são todos os medicamentos. E aqui no Brasil, iniciou-se com a distribuição ou a venda, né, mais barata de, se não me engano, 112 medicamentos só. Mas já era um alívio, muitas vezes, para quem, de repente, tinha que se deslocar muito, não tinha acesso a uma unidade de saúde próxima à sua casa e assim por diante. Então, deu uma ajuda bastante grande. Então, o que aconteceu na época, lá em 2004? A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, é que ficou responsável por disponibilizar todos esses medicamentos para o programa da farmácia popular. Então, eram produtos que eram produzidos pela Fiocruz. Então, eram medicamentos produzidos pelo sistema público, não eram medicamentos industrializados por indústrias particulares. E aí, com a venda desses medicamentos, o dinheiro era repassado de volta para a Fiocruz e o restante, né, para completar o valor do medicamento, o restante, então, era pago pelo governo para a Fiocruz. Então, funcionava numa parceria com governos de estado, prefeituras e instituições públicas, que, então, montavam esses ambientes, então, essas farmácias populares, e faziam a manutenção das mesmas. Então, quem fazia a montagem e a manutenção não era o governo federal. Eram, então,
governos estaduais, prefeituras ou algum órgão, alguma instituição pública que fosse escolhida para isso. Então, as unidades contavam com um elenco de 112 itens, como eu falei, entre medicamentos e preservativo masculino. Então, todos dispensados pelo valor de custo, representando uma redução de até 90% do valor de mercado. Então, era porque esse sistema, como iniciou, ele já não existe mais. Então, era uma quantidade razoável de medicamentos, 112 itens diferentes, ao mesmo tempo, a distribuição de preservativos também, coisa que já era feita nas unidades de saúde, sempre nos programas específicos dentro das unidades. Em 2006, o Ministério da Saúde resolveu expandir esse programa, então, fazendo parceria com farmácias privadas de todo o país, né, que já tinham a estrutura física, já estavam instaladas, já estavam em funcionamento, e com toda a cadeia de medicamento também, né? Então, as indústrias, as distribuidoras e as farmácias, todos entraram nesse programa. E daí essa expansão fez com que nós passássemos a ter as farmácias populares mantidas pelos governos e as farmácias de dispensação já existentes que dispensavam esses medicamentos também por um preço bastante abaixo do preço normal desses medicamentos. E essa extensão passou a se chamar Aqui Tem Farmácia Popular. E o que aconteceu foi que várias farmácias resolveram fazer adesão a esse sistema, e isso fez com que a distribuição dos medicamentos ficasse cada vez mais fácil em termos de distribuição geográfica. Então, basicamente, isso passou a abranger quase todo o país, afinal de contas, toda cidade tem farmácia nos dias de hoje, né, e nos últimos anos. Então, ficou muito mais fácil para o governo fazer o medicamento chegar até nos lugares mais longínquos. Ao mesmo tempo, facilitou bastante a vida de muitas pessoas, muitos usuários que não tinham facilidade para obter esses medicamentos. O único problema é que, a partir desse momento, os medicamentos deixaram de ser gratuitos e passaram a ter uma cobrança, pequena cobrança, mas passaram a ter essa cobrança. Então, a partir desse momento, passou-se a ter essas duas possibilidades: a farmácia que as prefeituras ou os governos mantinham, e as farmácias de dispensação particulares que resolveram aderir esse sistema, esse programa. Então, com a criação do Aqui Tem a Farmácia Popular, os medicamentos disponibilizados nessas farmácias foram os medicamentos para combater hipertensão e diabetes, tá? Sempre num valor bem mais baixo, mas sempre cobrando um pequeno valor. Pulando um pouquinho no tempo, chegando lá em 31 de março de 2017, o governo decidiu acabar com as unidades que eram mantidas pelos governos estaduais e municipais, e deixou essa rede ela acabou deixando de existir a partir desse momento. Então, o programa Farmácia Popular passou a depender única e exclusivamente das farmácias particulares que tinham feito adesão a esse programa. Então, na verdade, o governo começou a perceber que não existia, não tinha mais o porquê de manter essas unidades que estavam, na verdade, até concorrendo com as próprias unidades de saúde, e que estavam também, muitas vezes, concorrendo com as
as farmácias comerciais. Então, para evitar a perda desse espaço nas farmácias comerciais, o governo percebeu que era melhor a extinção. Além de que, né, como todo sistema público, os problemas de desvio de dinheiro e outras coisas mais, os problemas éticos começaram a aparecer e o governo percebeu que seria muito mais fácil controlar e evitar que isso viesse a acontecer se fosse feito o sistema que estava sendo utilizado com as farmácias particulares continuasse a existir e o outro sistema da manutenção das unidades públicas deixasse de existir. Isso em 2017. Voltando um pouquinho no tempo, então, em 2007 ocorreu a inclusão de contraceptivos que até então não estavam colocados. Em fevereiro de 2010 foi feita a inclusão do Oseltamivir, o que a gente conhece como Tamiflu, né? Por causa de toda a pandemia, não foi considerado uma pandemia, mas o problema que a gente teve com o H1N1 na época. Em abril de 2010, inclusão de insulina regular e civastatina. Em outubro de 2010, ampliou-se ainda mais a rede de medicamentos para hipertensão, osteoporose, rinite, asma, Parkinson e glaucoma. E também começou-se a fazer a distribuição de fraldas geriátricas numa determinada quantidade, também por um preço mais baixo que o mercado, mas teve todas essas inclusões. Em 2011, esse sistema se transformou num programa chamado de Saúde Não Tem Preço, aonde em fevereiro de 2011 foi feita a publicação da Portaria 184 de 2011, que decretou que a partir desse momento a maior parte dos medicamentos seria repassada aos usuários gratuitamente. Então, a maior parte dos medicamentos deixou de ser cobrada aquela pequena taxa e passou a ser, então, distribuição gratuita. Dentro desse sistema, o governo continuava repassando na sua totalidade o valor dos medicamentos para as farmácias. Então, não tinha mudança nenhuma nesse repasse para as farmácias. A única diferença é que as farmácias iam, então, entregar o medicamento gratuitamente e depois o governo faria o repasse total. E antigamente o que acontecia era, então, o cliente pagar 10% na hora e depois o governo repassar os 90%. Agora, simplesmente, o governo passou a repassar tudo. Então, o que aconteceu foi que a maior parte dos medicamentos passou a ser gratuito, principalmente medicamentos para hipertensão e diabetes, que, né, até pela própria necessidade da população, passou a ser distribuição gratuita. Agora, pensem bem, esses medicamentos eram já anteriormente distribuídos gratuitamente nas unidades de saúde. Então, nem sempre a busca desses medicamentos na farmácia popular era a primeira escolha das pessoas. Às vezes as pessoas preferiam, de repente, se deslocar um pouco mais, andar um pouco mais, mas ir até a unidade de saúde, porque lá eles tinham medicamento gratuito e, de repente, se ele fosse pegar um medicamento na farmácia comercial, dentro do programa, ele teria que pagar um determinado valor. Então, para muita gente, isso fazia uma diferença bastante grande. Então, o programa funcionava, mas não deslanchava como o governo queria. Então, até porque, se a gente for pensar bem, os medicamentos são dados gratuitamente
para a população, nas unidades de saúde. Por que, então, cobrar isso quando uma pessoa pegava o medicamento lá na farmácia? Então, o programa não deslanchava totalmente exatamente por isso, porque tinha essa questão de que muita gente preferia, então, se deslocar um pouco mais longe, de repente chegar numa unidade de saúde, ter que ficar esperando mais tempo, mas pegar o medicamento gratuito. Para muita gente, essa pequena diferença pode fazer uma grande diferença no final do mês. Então, como isso aconteceu em 2011, né, isso passou a valer tanto para a rede privada, que era credenciada, quanto para a rede própria, depois que a rede própria acabou sendo extinta, né? Em junho de 2011 foram incluídos outros medicamentos para asma, que não existiam até então, como o brométodo e nunca consigo falar, ipratrópio, a beclometasona e o salbutamol. Bom, para vocês terem uma noção, então, desde a criação do programa até, eu não vou dizer os dias atuais, porque as últimas informações que eu consegui, as informações que estão colocadas aqui, são de 2016. São as mais recentes que eu consegui encontrar. Mas, desde a criação do programa, lá em 2004 até 2016, o impacto desse programa principalmente a partir do momento que passou a ser gratuito, né? O impacto desse programa em algumas ações de saúde é gigantesco. Então, vejam só, a queda de 20% no número de internações hospitalares por hipertensão, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, antes da gratuidade. Agora, se você for fazer uma verificação ainda do impacto em relação ao número de internações por hipertensão desde o ano de 2016, se você comparar o ano de 2016 com uma situação antes da criação do sistema, provavelmente passava de 20%. Mas o fato de ter essa gratuidade fez que em um ano ocorresse uma queda de 20% das internações hospitalares em casos de hipertensão. Uma boa queda. E uma queda de 16% no número de internações por crise asmática. Então, também o fato de as pessoas terem esse acesso maior e conseguirem pegar esse medicamento gratuitamente fez com que diminuísse bastante o número de internações. Diminuindo o número de internações faz com que diminua toda aquela busca desenfreada que a gente vê e que a gente está vendo hoje pela situação que a gente está passando, né? Então, é menos leito ocupado, é menos busca pelo internamento, menos busca por tratamentos, menos busca por diagnóstico e assim por diante. Isso faz com que faz com que o sistema de saúde fique um pouco menos afogado, desafogue um pouquinho o serviço de saúde que já está tão cheio, já está tão impactado de tanta gente, tanta busca, né? Então, qualquer queda que tiver no número de internações, número de idas, né, dos usuários até as unidades, até as UPAs, já faz uma grande diferença. Hoje a gente tem, então, o Ministério da Saúde subsidiando medicamentos para asma, diabetes e hipertensão, né? Então, esses são totalmente gratuitos. E medicamentos para dislipidemia, né? Para colesterol alto, osteoporose, rinite, doença de Parkinson e glaucoma.
além dos anticoncepcionais e das fraldas, né, em forma de copagamento, ou seja, um desconto grande para o usuário, 90% geralmente, né, e o governo, então, repassando o restante desse valor para as farmácias e fazendo com que os produtos acabem girando e os usuários utilizem os medicamentos, eles busquem, eles tenham acesso aos medicamentos de uma forma facilitada. Aqui eu queria mostrar só alguns gráficos para vocês terem uma noção de como a coisa deslanchou com o passar do tempo, né? Então, existem alguns dados a partir de 2006 até o ano de 2015. Como eu falei para vocês, últimos dados que eu encontrei foi de 2016, então 2015 seriam os últimos dados fechados que tem, né? Então, o que a gente percebe? Evolução anual de acesso ao Programa de Farmácia Popular do Brasil. Então, vejam só que, conforme foi passando os anos, teve um aumento, né, na busca de medicamentos, de repente começou a cair e tal. Quando teve a inclusão de medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes, a coisa realmente explodiu. Então, passou de 4,7 milhões para 13,9 milhões de acessos. E, a partir disso, foi só aumentando conforme foi passando os anos. Se a gente pegasse algo mais recente, dados desse ano ou do ano passado, provavelmente a gente ia ter um aumento ainda mais significativo. Valor pago por faixa etária. Então, vejam só, o que a gente tem que chama mais atenção são essas duas faixas etárias aqui, de 30 a 59 anos e de 60 a 80 anos. Então, basicamente, a gente percebe que quem mais busca, né, e quem acaba fazendo mais os pagamentos quando necessário, estão ligados a 30 até 80 anos. Um pouco mais o grupo de 60 a 80 anos. Percentual de municípios. Então, o que a gente tem aqui? Percentual de municípios com ou sem farmácia do programa, também é um dado de 2015. Então, que tem cobertura de farmácia popular, então que tem farmácia popular em azul e quem não tem, em vermelho. Então, percebam que no norte tem uma disparidade maior, tem mais farmácias que não têm o programa de farmácia popular do que farmácias que têm. E aqui no sul, ao contrário, né? Mais de 90% tem farmácia popular de cidades, né? De municípios. Municípios que têm pelo menos um estabelecimento, então, que tem o programa Farmácia Popular. Então, se você for olhar aqui, então, do outro lado, os municípios que não têm cobertura do programa, a maior parte, né, 55%, está na região Nordeste. E a menor parte na região Sul. Não, Centro-Oeste, com 6,3%. – 80% dos beneficiários, isso se diria lá em 2016, que seriam 18,3 milhões de habitantes, que se utilizam da farmácia popular, recebem até 2 salários mínimos. Então, a maioria das pessoas que se utilizam tem uma renda bastante baixa, né? Mas isso não quer dizer que só pessoas que têm baixa renda que têm acesso à farmácia popular. Eu já explico isso. Só para encerrar aqui, falando desse outro lado,
a economia de 3 a 8% na renda mensal dos beneficiários do Programa Farmácia Popular do Brasil. Então, para quem, né, se utiliza do programa, ele acaba tendo uma economia, né, de 3 a 8% da renda. Então, ele diminui bastante, 3 a 8%, né, o que ele gastaria com medicamentos se ele fosse comprar sem utilizar o programa da farmácia popular. Bom, só um comentário que eu queria falar aqui, então. 80% dos beneficiários recebem menos de 2 salários mínimos. Mas isso não quer dizer que é um programa que é feito só para quem tem uma renda baixa ou para quem não tem renda. Esse programa, ele é universal, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa. Então, uma das regras básicas do programa é que não necessariamente você tem que apresentar uma prescrição do serviço público para conseguir o medicamento. Você precisa apresentar uma prescrição que esteja correta, preenchida corretamente, e que esteja dentro do prazo de validade que o programa estabelece para as prescrições. Se você tiver uma prescrição, seja ela do serviço público ou uma prescrição particular, que atenda o que o programa solicita, você pode pegar o medicamento. Então, você pode receber 2 salários mínimos, você pode ter um salário lá de equivalente a 10, 20 salários mínimos, você pode pegar os medicamentos da mesma forma. Esse programa ele não é restritivo, ele não diz que só determinado grupo da população pode utilizar. Então, você vai ver muitas vezes pessoas que aparentemente têm um padrão de vida elevado e que pegam o medicamento pela farmácia popular. Pode. Nós todos temos direito ao acesso ao medicamento, né? Então, quando a nossa Constituição fala que é direito de todos e dever do Estado, o direito é para todo mundo. Então, tenha eu uma renda baixa ou tenha eu uma renda alta, apresente eu uma prescrição de um médico de uma unidade de saúde, ou apresente uma prescrição de um médico particular que eu paguei extremamente caro para fazer essa consulta, se o medicamento que tiver prescrito ali fizer parte do grupo de medicamentos da farmácia popular, qualquer pessoa pode receber esse medicamento. Então, a gente tem que pensar o seguinte, não é só o usuário que vai ter vantagens. O usuário ele vai ter vantagens, sim, ele vai poder adquirir o medicamento por um preço bem mais baixo ou até pegar o medicamento sem custo nenhum. Mas as farmácias e drogarias também têm que ter algum tipo de benefício. Caso contrário, ninguém faria a adesão ao programa. Então, as farmácias e drogarias, elas acabam por se beneficiar pelo fato de atender os usuários do programa, elas estão de qualquer forma vendendo aquele medicamento. Ela não vai receber do usuário, mas ela vai receber às vezes do usuário ou não vai receber nada do usuário, mas ela vai receber do governo. Então o governo vai ressarcir a farmácia. Então são vendas garantidas. E ao mesmo tempo, o fato de fazer parte do programa faz com que o usuário que vá lá buscar o seu medicamento gratuito, muitas vezes acabe gastando
um pouco mais de dinheiro para adquirir outros produtos, outros medicamentos, além de criar uma certa ele se tornar um usuário frequente. Então, sabendo que ele vai ter sempre o medicamento lá, ele passa a ser um usuário frequente. Então, vira e mexe, você vai encontrar aquele usuário do medicamento do SUS lá na sua farmácia, comprando outras coisas que não sejam os produtos da farmácia popular. Então, ele acaba se fidelizando, né? Então, tudo isso é vantajoso para a farmácia que adere ao programa da farmácia popular. A única diferença que a gente vê entre esse sistema aqui no Brasil e nos outros países europeus que fazem desse formato é que nos países europeus a gama de medicamentos é muito maior. Então, basicamente, qualquer medicamento que seja prescrito pelo sistema público pode, então, ser dispensado na farmácia por um valor mais baixo. E depois ocorre o repasse do governo para a farmácia que dispensou esse medicamento. Então, não existem, na verdade, estudos fechados a respeito disso, mas muitos especialistas falam que cidades pequenas, onde tem poucas farmácias, poucos estabelecimentos, tudo mais, muitas vezes o programa da farmácia popular faz com que ocorra um aumento de até 50% no faturamento da farmácia. Então, em pequenas cidades, ele a adesão desse programa é muito mais vantajosa do que numa cidade grande, como a cidade que a gente vive, que geralmente não passa de 12%. Porém, nas cidades pequenas, que geralmente a demanda é muito menor, né? Você ter um aumento de 50% na sua venda mensal é extremamente vantajoso. Então, todas, né, têm lá a sua... eu estou voltando aqui. Então, o que acontece é que a gente tenha muito mais farmácias populares dentro dos estados, nos municípios menores, do que nos grandes centros. Mas o que a gente tem de farmácias populares dentro dos grandes centros também já é uma quantidade bastante grande. Para o usuário é bastante facilitado isso. Então, ele pode caminhar pouco, né, pode se deslocar pouco, que ele vai encontrar sempre uma farmácia popular. Falando um pouquinho do programa em relação ao que acontece hoje, né, ele, dentro das farmácias, ele é um pouco, digamos que ele seria um pouco mal utilizado no sentido que esse programa acaba sendo um programa que todos trabalham com ele, né? Então, o farmacêutico, acesso ao sistema e dispensa o medicamento, o balconista, acesso ao sistema, entrega o medicamento, mas infelizmente fica nisso, né? Então, o grande problema a farmácia passa a ser um simples repassador de medicamentos. E esse sistema poderia ser muito melhor utilizado pelo governo se o governo incentivasse a melhor utilização das ferramentas que podem ser construídas para a melhoria da assistência farmacêutica como um todo. Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma entrega de medicamentos nas farmácias, mas esse programa poderia ser uma porta de acesso a
transformar todas as farmácias conveniadas, todas as farmácias aderentes ao sistema, em farmácias clínicas. Então, geralmente a gente encontra na literatura 4 possibilidades que poderiam, então, dar uma impactada bastante grande na nossa profissão, e não só impactar a nossa profissão, mas impactar os estabelecimentos e impactar também a saúde dos usuários, né? Então, aumentar a qualidade de vida dos brasileiros. 4 itens que, né, seriam perfeitos para que a gente transformasse a farmácia em algo mais do que um simples repassador de medicamentos. Então, pense o seguinte: que tipo de medicamento que a gente pensa? Medicamento, dentre outros, para tratamento de hipertensão, diabetes, asma, colesterol alto e assim por diante, né? Por que não criar um programa ligado ao programa Farmácia Popular que obrigasse os usuários a fazer um acompanhamento farmacoterapêutico toda vez que ele fosse buscar os seus medicamentos? Por que não? Né? Então, isso já transformaria a farmácia, né, de um simples repassador para um serviço de saúde. E o farmacêutico poderia mostrar muito mais a sua capacidade e, né, ajudar a melhorar bastante a saúde dos usuários, ajudando também até o próprio Ministério da Saúde, fazendo com que as suas intervenções diminuíssem lá na frente, né, os custos de internações, os custos de tratamentos, os custos, vários custos que estão atrelados, né, às doenças, e até diminuindo o caso de mortes por essas doenças. Então, o acompanhamento ele poderia ser atrelado, né, tipo, a farmácia quer continuar fazendo parte do programa da farmácia popular. Então, a partir de agora, o farmacêutico vai ser atrelado a esse programa como um agente ativo, fazendo acompanhamento farmacoterapêutico dos usuários. Então, obrigatoriamente, para pegar o medicamento, o usuário vai ter que passar por esse acompanhamento. Melhoraria muito a saúde de todos, seria muito bom, seria muito interessante se isso viesse a acontecer. Aí, o que poderia acontecer? Tem a consulta farmacêutica, acompanhamento farmacêutico, então o farmacêutico tem que ganhar alguma coisa para fazer esse trabalho dele. Então, ele está fazendo um trabalho para o governo deveria, então, repassar uma remuneração para ele, porque ele está prestando um serviço para um usuário do sistema de saúde. Então, vejam bem, hoje quem ganha com isso, com todo esse sistema? O usuário ganha, né, porque ele, além de ele ter mais possibilidade de fazer o seu tratamento, ele paga um valor muito baixo ou não paga nada pelo medicamento. Então, ele tem esse benefício, né, inclusive do benefício financeiro. A farmácia tem o benefício financeiro, porque existe o repasse do valor do medicamento para a farmácia. E o farmacêutico não ganha nada, né? Então, por que não fazer com que o farmacêutico ganhe também pelo seu trabalho? Então, faça esse trabalho de acompanhamento, ajude a diminuir o número de internações e de óbitos e tudo mais, ajude a desafogar o SUS, e o SUS, então, paga para o farmacêutico fazer
esse tipo de trabalho. Legal, não? Uma terceira ideia que seria bastante interessante. Como o farmacêutico já faz a dispensação dos medicamentos que estão ligados com os medicamentos distribuídos pelo SUS, né? Então, prescritos, distribuídos e tudo mais. Então, medicamentos que estão ligados ao SUS. Por que não fazer também a aplicação de vacinas? Eu não digo fazer a aplicação de vacinas como está sendo feito hoje, as vacinas, digamos assim, particulares. Não. Aplicação de vacinas vindas do serviço de saúde. Então, como se fosse uma extensão das unidades de saúde, onde você vai até lá e toma suas vacinas gratuitamente. Você poderia, nesse caso, ir até a farmácia e tomar sua vacina gratuitamente também. E, obviamente, farmacêutico habilitado a fazer essa aplicação ganharia também uma remuneração por isso. E quarto e último, o fato, né, de tudo isso acontecer, a farmácia passar a ser um local não só de distribuição de medicamentos, mas um local de vacinação, um local de acompanhamento farmacoterapêutico. O farmacêutico começaria a obter muitas informações, né, pelo fato de a consulta farmacêutica ou acompanhamento ter que ser documentado. Então, todas essas informações que ele iria reunindo passariam a fazer parte de um estudo epidemiológico contínuo, ou seja, sempre alimentando um sistema, fazendo com que esse sistema tabulasse e trabalhasse com esses dados, fazendo com que a gente tivesse uma percepção quase que online da questão epidemiológica dentro do nosso país. Claro, eu acho que tem algumas dessas ações que são importantes, são ações que talvez no futuro elas realmente venham a acontecer, porque a coisa tem que caminhar, e infelizmente ela muitas vezes caminha bastante devagar, mas ela tem que caminhar. Então, eu acredito que a primeira etapa a gente já está fazendo, né, que é a etapa, claro que isso ainda não é um lugar comum nas farmácias, mas a gente já tem várias farmácias que têm o programa de farmácia popular, e existem algumas farmácias que já fazem o processo de acompanhamento farmacoterapêutico. Então, a tendência no futuro é que isso cada vez mais se espalhe pelo país, né? Então, o acompanhamento passa a ser uma atividade normal do farmacêutico, e a tendência é que mais à frente ainda ele comece a cobrar para fazer esse serviço, esse acompanhamento. Aí as outras opções que a gente viu ali, as outras ações que a gente viu ali, quem sabe num futuro um pouco mais distante, a gente consiga ver isso acontecer, né? Em outros países já acontece, por que aqui a gente não pode também um dia chegar a ter isso? Bem, pessoal, é isso que a gente tinha para ver hoje. Então tem um material lá para vocês trabalharem depois, tem um artigo, tem um questionário, tem o fórum para vocês. Então, façam tudo certinho, tudo direitinho. Não esqueçam que agora todos os fóruns estão contando como presença, né? Então, vocês têm aquele prazo de uma semana para fazer o fórum, e isso que vai dar a presença de vocês e a nota relativa às atividades que vocês sabem que a gente tem que contar também, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, mandem mensagem, perguntem, e a gente está por aí, tá bom? Um abraço a todos.